Bem-vindos à 7ª temporada do The EcoCast, o seu podcast em atualização científica em ecocardiografia, com excelência, prática clínica e uma conversa leve e inteligente. The EcoCast, o seu podcast em ecocardiografia. A hipertensão pulmonar na criança é um dos cenários mais desafiadores da cardiologia pediátrica. Muitas vezes, os sinais clínicos são sutis, o cateterismo é complexo e o ecocardiograma passa a ser a principal ferramenta para entender a fisiologia, estimar a gravidade e acompanhar a resposta ao tratamento. A doutora Samira Saad Morri é mestre em cardiologia e doutora em medicina pela Unifesp, fellow da EISE e gerente médica do setor de cardiologia e diagnóstica da Sociedade Beneficente Israelita Albert Einstein. Doutora Samira, é uma honra enorme te receber para falar de hipertensão pulmonar em crianças, um tema complexo, mas absolutamente central na prática da imagem cardiovascular pediátrica. Olá, Bárbara. Olá, ouvintes deste podcast fantástico. Muito obrigada, Bárbara, pelo convite para participar de mais um episódio do EcoCast. Estou muito feliz em estar aqui. Bem, eu queria começar hoje com o raciocínio clínico que antecede o exame. Doutora Samira, antes dos números, quando existe a suspeita clínica de hipertensão pulmonar em uma criança, como você organiza mentalmente a avaliação ecocardiográfica antes mesmo de pensar em medidas de pressão? Conta pra gente. Excelente pergunta, Bárbara. Antes de tudo, é preciso descartar alguma cardiopatia congênita que esteja causando a hipertensão pulmonar, principalmente as doenças obstrutivas do coração esquerdo, levando à hipertensão pulmonar, como as valvopatias, a estenose mitral, e uma alteração que tem um diagnóstico que, na maioria das vezes, é esquecido e avaliado, é a estenose de veias pulmonares. Então, é muito importante identificar as veias pulmonares e analisar com Doppler o padrão de fluxo venoso pulmonar, que na presença da estenose deixa de ser fásico e apresenta um padrão contínuo. Certo. E, inevitavelmente, quando falamos em pressão pulmonar, todo mundo pensa no mesmo sinal. A estimativa da pressão pulmonar pelo jato da insuficiência tricúspide é muito utilizada, certo? O que, na prática, você define que essa medida é realmente confiável? Bem, o padrão ouro para o diagnóstico da HP é o cateterismo direito. Porém, o eco é o exame não invasivo recomendado como primeira linha de investigação dos pacientes com suspeita de HP, classe 1, nível de evidência C. E esse diagnóstico é dado pela estimativa da pressão sistólica pulmonar pelo Doppler da curva do refluxo tricúspide. Há um estudo de meta-análise relativamente antigo, de 2011, no Heart, que refere um valor de sensibilidade de 83% e especificidade de 72% para o diagnóstico de HP, quando é feito o cálculo da pressão pulmonar pelo refluxo tricúspide. Porém, é obrigatório que haja um envelope bem definido da curva espectral do refluxo tricúspide e, se não tiver uma curva adequada, não podemos utilizar esse método para cálculo e para o diagnóstico. Poderemos, então, suspeitar. Agora eu te pergunto, doutora Samira, nem sempre esse jato de regurgitação tricúspide está presente ou é adequado. Quando não existe, então, uma regurgitação tricúspide mensurável, quando o Doppler não é confiável, quais outros achados ecocardiográficos passam a ter, então, mais peso no seu diagnóstico de hipertensão pulmonar? Outra excelente pergunta, Bárbara. Sim, é frequente não encontrarmos uma curva adequada ou até mesmo não ter nenhum grau de refluxo tricúspide nestes pacientes. Tem um estudo relativamente antigo em pacientes adultos, de 2018, que esses pacientes foram submetidos a cateterismo direito para a medida invasiva da pressão pulmonar. E a hipertensão pulmonar estava presente em 47% de pacientes que não tinham refluxo tricúspide pelo ecocardiograma e, portanto, não tinham esta medida fornecida pelo eco. Em outro estudo mais recente, em 2024, em neonatos prematuros de baixo peso,
foi possível obter a pressão sistólica pulmonar pelo jato do refluxo tricúspide em apenas 44% dos neonatos. Então, na ausência deste refluxo ou de uma curva adequada, nós podemos utilizar o cálculo da pressão média e da pressão diastólica da artéria pulmonar pelo refluxo pulmonar. Podemos utilizar o tempo de aceleração do fluxo pulmonar ao Doppler, o TAC. Outros parâmetros também, como dilatação das cavidades direitas, hipertrofia e disfunção do ventrículo direito e a retificação do septo interventricular pelo índice de excentricidade também do ventrículo esquerdo e pela relação do tamanho do ventrículo direito e ventrículo esquerdo obtida pelo plano parasternal eixo curto dos ventrículos. Bem, e entre esses achados indiretos, o septo interventricular também costuma chamar muita atenção. Como você, doutora Samira, utiliza o comportamento do septo interventricular para estimar a sobrecarga pressórica e a gravidade da doença nessa população? Conta pra gente. Bem, a sobrecarga pressórica do VD leva à retificação do septo interventricular no final da sístole, resultando numa alteração da configuração do ventrículo esquerdo. Então, no plano parasternal eixo curto dos ventrículos, observamos que, diferentemente do coração normal, em que o septo, o ventrículo esquerdo, tem uma configuração de O, nós vamos observar um formato em D, numa hipertensão pulmonar moderada, e numa hipertensão pulmonar mais importante, um formato que nós chamamos em crescente. Ele abaula em direção ao ventrículo esquerdo. Há uma inversão do septo. E tem estudos que até permite-se inferir a pressão sistólica do ventrículo direito através desta observação. Então, aquele formato de O no coração normal, a pressão sistólica do ventrículo direito é menor que 50% da pressão sistólica do VE. No formato em D, em que há retificação, a pressão sistólica do VD ela está 50% a 100% quando comparada com a pressão sistólica do VE. E quando há um formato em crescente, a pressão sistólica do VD está maior que 100% da pressão sistólica do ventrículo esquerdo. Também, como eu já falei anteriormente, nós podemos calcular o índice de excentricidade. Também é calculado no parasternal eixo curto e também demonstra esta retificação do septo. Então, o índice de excentricidade do ventrículo esquerdo é derivado da razão entre os diâmetros antero-posterior e septo-lateral ao nível do músculo papilar no final da sístole ventricular. E este índice maior que 1,3, ele está relacionado à pressão pulmonar superior à metade da pressão sistêmica com boa especificidade. Está certo. E, além da pressão sistólica, dá para extrair muito mais informação hemodinâmica do Doppler. Doutora Samira, em crianças, então, que apresentam insuficiência pulmonar, como você usa o Doppler para estimar as pressões média e diastólica da artéria pulmonar e quais cuidados técnicos são essenciais nessa análise? Assim como eu já tinha comentado, na ausência do refluxo tricúspide, o refluxo pulmonar pode ser utilizado para o cálculo da pressão média e diastólica pulmonar. A pressão média é calculada utilizando a velocidade máxima diastólica inicial do refluxo pulmonar, utilizando também a mesma fórmula que nós utilizamos, 4 velocidade ao quadrado mais a pressão do átrio direito. E a pressão diastólica, nós vamos utilizar a velocidade máxima final do refluxo pulmonar, também utilizando a mesma fórmula. Porém, nós temos os mesmos problemas técnicos já citados com o cálculo da pressão sistólica pelo refluxo tricúspide. Nós devemos ter o envelope adequado da curva espectral. E no refluxo tricúspide,
O alinhamento da amostra de volume com jato regurgitante, ele é mais difícil, porque na maioria das vezes esse jato é meio excêntrico. Então, essa curva é mais difícil de ser obtida. Um estudo de 2024 em crianças com cardiopatias acianóticas que foram submetidas a cateterismo cardíaco, os autores acharam uma correlação fraca dos valores de pressão média e pressão diastólica obtidos pelo refluxo pulmonar, pelo ecocardiograma, com os dados obtidos pelo cateterismo cardíaco. Então, sim, esses dados devem ser utilizados, mas com muita cautela. Está certo. Mas, no fim das contas, o grande determinante de desfecho é o ventrículo direito. E eu te pergunto, se você tivesse que definir um conjunto essencial, então, de parâmetros para avaliar a função do ventrículo direito ao longo do segmento dessa população, antes e depois das intervenções, quais seriam os mais importantes que você usa na prática e por quê? Explica para a gente. Predizer desfechos na hipertensão pulmonar ainda é um desafio, porque é uma doença rara, com diferentes etiologias e com os tratamentos mudando constantemente. Então, na literatura, não há um valor de corte que possa predizer desfecho. O que encontramos são estudos que apresentam valores diminuídos destes parâmetros nos pacientes com HP em relação à população normal, com os valores mais baixos apresentando piores desfechos. E os parâmetros mais utilizados, que também nós utilizamos mais no nosso grupo, são o FAQ, a fração de encurtamento da área do VD, e o TAPSE. Mas também tem sido descrito em pacientes com HP que a relação do tamanho do ventrículo direito e ventrículo esquerdo no plano parasternal eixo curto maior que 1 está associado a pior desfecho, assim como o índice de excentricidade do VE e o aumento de tamanho e volume do átrio direito. Ótimo. E para finalizar, nos últimos anos, uma ferramenta muito especial tem ganhado muito espaço, o strain. Como você enxerga, então, doutora Samira, o papel do strain do ventrículo direito e do átrio direito na prática clínica pediátrica? Em que momento ele realmente muda a forma que você interpreta a doença? Sim, o strain veio realmente para acrescentar o valor prognóstico do eco. E a piora seriada destes valores são associadas a um pior desfecho. Porém, o número de pacientes estudados ainda é muito pequeno. Tem um estudo com 17 pacientes pediátricos com HP idiopática e os autores encontraram que o valor de strain global longitudinal maior que menos 14% foi preditor de sobrevida livre de transplante, com uma sensibilidade de 100% e uma especificidade de 54%. Mas, novamente, é um número limitado de pacientes. E, mais recentemente, o strain do átrio direito, o strain de pico longitudinal, que estuda o reservatório, tem sido estudado em adultos e crianças, e assim como o strain do ventrículo direito, valores diminuídos estão associados ao pior desfecho. Porém, precisamos de mais pesquisa também para avaliar o strain do átrio direito com maior número de pacientes. Bem, fica claro que na hipertensão pulmonar pediátrica, o ecocardiograma não é apenas um exame de triagem, mas uma ferramenta dinâmica de compreensão de fisiologia e acompanhamento da resposta terapêutica. Doutora Samira, muito obrigada por compartilhar sua experiência e transformar um tema complexo em algo tão claro e aplicável à prática clínica. Seja sempre bem-vinda ao The EcoCast. Bárbara, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de participar deste podcast, agradeço aos ouvintes e quero voltar sim. Um grande abraço a todos.
E assim chegamos ao final de mais um episódio do The EcoCast. Espero que vocês tenham encontrado informações valiosas. Lembre-se de seguir nosso podcast nas principais plataformas de áudio e no Instagram. E compartilhe com seus amigos, colegas e familiares. Até a próxima e continue nos acompanhando.